Olá pessoal, essa é a primeira aula desse canal que vai abordar alguns conteúdos da embriologia, histologia, anatomia e fisiologia. Então nós vamos começar com a embriologia comentando sobre o parto. Vamos entender aqui quais são os estágios do parto, o que acontece em cada estágio e como ele é controlado hormonalmente. Bom, o parto ele é descrito como um processo durante o qual o feto, placenta e membranas fetais são expelidos para o meio externo. Lembrando que essa nomenclatura feto, ela é dada ao indivíduo que está em desenvolvimento da 9ª semana ao nascimento. Antes disso, ele é chamado de embrião e após o nascimento, através do trabalho de parto, ele é chamado de neonato ou recém-nascido. Os fatores que desencadeiam o trabalho de parto, eles não são completamente compreendidos, mas sabe-se que existe uma série de hormônios liberados primeiramente pelo feto e depois pela mãe, que vão auxiliar no trabalho de parto, especialmente na primeira etapa dele, que é a dilatação, que a gente ainda vai ver nessa videoaula. Então, eu trouxe aqui os hormônios liberados pelo feto, que vão atuar, primeiramente, na contração uterina. Eu trouxe aqui também um esquema que a gente pode ver em detalhes esses hormônios, onde eles são produzidos e liberados. Aqui a gente tem um esquema de um hipotálamo com a adenohipófise associada, e isso, é claro, no encéfalo do feto, certo? Então, como é que é dado o pontapé inicial ao trabalho de parto? Primeiro vai ser liberado lá do hipotálamo fetal um hormônio chamado de hormônio liberador de corticotrofina, ou CRH. Esse hormônio vai ser liberado e encaminhado para a adenohipófise do feto também, certo? E aqui, esse hormônio, o CRH, vai estimular a produção e liberação de uma corticotrofina, que no caso é a ACTH, a adrenocorticotrofina. Essa adrenocorticotrofina vai atuar lá na glândula suprarrenal do feto, estimulando a secreção de cortisol pelo córtex dessa glândula. O cortisol vai estimular a produção de estrogênios que vão atuar no endométrio uterino para dar início às contrações uterinas, do trabalho de parto. Depois disso, esse estrogênio liberado pelo feto estimula a liberação de ocitocina pela mãe. A ocitocina é outro hormônio que, no caso aqui, é liberado no hipotálamo da mãe. Essa ocitocina vai estimular mais ainda a contração do músculo liso uterino para o início do trabalho de parto. E aí a ocitocina ela também vai estimular a liberação de prostaglandinas na decídua, que é o endométrio gravídico, é chamado de decídua, certo? E aí vai aumentar a contratilidade miometral pela sensibilização das células miometrais à ocitocina. Então, as prostaglandinas também atuam nessas contrações uterinas. E aí, existem estudos que mostram e comprovam que a duração da gravidez e o parto são controlados diretamente pelo feto. E aqui a gente viu, pelo menos, que o parto realmente, de fato, ele é controlado pelo feto, já que é o feto que dá o pontapé inicial para as contrações uterinas. É ele que libera esses hormônios aqui, que vão atuar no início das contrações do útero da mãe. Então, o parto, ele tem 3 estágios: a dilatação, expulsão e estágio da placenta. Começando com a dilatação, a duração desse estágio
vai depender se a mulher grávida ela já teve ou não filhos. A mulher que nunca teve filhos, que é a primípara ou primíparas, essa duração é cerca de 12 horas. E para as mulheres que já tiveram filhos, que são as multíparas, a duração é de cerca de 7 horas. É claro que esses valores são médias globais e esses valores podem ser aumentados ou diminuídos dependendo de cada indivíduo. Então, a dilatação ela começa com a dilatação do colo uterino e termina com o colo totalmente dilatado. E aí a gente vai para o segundo estágio, que é o estágio da expulsão, que começa com o colo totalmente dilatado. Ele começa com o final do estágio anterior, certo? Então, eles meio que sobrepõem. A duração desse estágio vai depender, novamente, se a mulher já teve ou não filhos, sendo que a mulher que nunca teve filhos, a duração é de 50 minutos, e a mulher que já teve filhos, a duração é de 20 minutos. Então, a gente passa agora para o terceiro estágio, que é o estágio da placenta. Lembrando aqui novamente que após o nascimento, que após a saída do neonato, ele passa a ser chamado assim ou de recém-nascido. E o último estágio, que é o estágio da placenta, é o estágio que começa com a saída do neonato e termina com a expulsão dos anexos. Aqui a gente tem a representação de algum deles, que é a placenta e o cordão umbilical. Esse estágio tem duração de 15 minutos em cerca de 90% dos casos. Ele ocorre com a continuação das contrações uterinas para a expulsão dessas membranas. Caso passa mais de 60 minutos e essas estruturas ainda permaneçam dentro da cavidade uterina, a gente chama de, então, essa condição de placenta retida. E aí, o médico ele vai ter que fazer um procedimento conhecido como curetagem. Deixa eu só aproximar aqui o esquema do procedimento para a gente entender como é que ele acontece. Dependendo ou não do caso, né, se a mulher não tiver com esse colo do útero dilatado, mas é utilizado esse dilatador para facilitar a entrada do instrumento que é utilizado na curetagem, que é a cureta. Esse instrumento aqui semelhante a uma colher, certo? E aí, o especialista ele vai fazer uma raspagem no endométrio uterino para tirar todo esse tecido anormal. Esse procedimento ele é feito também não só para a placenta retida, mas também para casos de mulheres que tiveram um aborto, ok? Então é isso, gente. Comentamos aqui de maneira breve as etapas do parto e como ele é controlado hormonalmente. Espero que todos tenham compreendido como acontece esse evento do desenvolvimento e até a próxima aula.